Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, né? Nossa tia Isabel que está assistindo essa aula. Pessoal, vamos começar hoje nosso. A gente fez a aula de revisão, relembramos que a gente estudou no semestre passado. Vamos começar hoje o capítulo 8 do livro de vocês, capítulo 8 do seu livro, beleza? Bora aí, então, mesmo esqueminha que já está acostumado no primeiro semestre, curtiu compartilhar aqui na lousa digital, você anota no seu caderno que é relevante para os seus estudos. Beleza? Então vamos aqui, começando hoje capítulo 08, as águas do planeta Terra. Começando hoje na página 185. Só quando a gente pensa em água do planeta Terra, a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente nessa ambiguidade que existe. Essa ambiguidade que existe. Por que, Rafael, essa ambiguidade? Porque o planeta Terra é formado por água. Galera, dos 100% do planeta, 70% é o que? Água. 70% na rua não, 70% é água. Trinta por cento terra. São os nossos continentes. A crosta terrestre continental, são os continentes. Mais 70% que é água. Quando a gente fala de 70%, a gente está falando de água que doce e salgada. Beleza? Se a gente fala desses 70%, a gente está falando de água doce e água salgada. Está falando dos dois, está falando dos rios, está falando dos mares, está falando de tudo. Todo quantitativo de água. O mais interessante, mais intrigante é que desses 70% de água do planeta, 97% dessa água, 97% da água é o que? Salgada. 3% é água doce. Esses 3%, galera, tipo, desses 3% de água doce, desses 3% de água doce, 3% de água doce, 30% está nas calotas polares, 30% está no subsolo, 69%, 69% está nas calotas polares e menos de 1% está onde? Na atmosfera, nos rios e nos lagos. Então, dessa água doce, cara, isso é mais ou menos tipo um teste que o professor, como se fosse um experimento que um professor meu fez uma vez na faculdade. Ele encheu uma garrafa de 1 litro de água e falou: "Isso aqui é toda a água do planeta." Beleza, dessa água do planeta, toda a água do planeta, ele tirou um copo de 200 ml para falar que aquela era toda a água doce que tinha no planeta. E desse copo de água doce, ele tira tipo uma xicrinha de café para falar que a água. Não, como é que é? Ele pega 1 litro de água e fala que é toda a água existente no planeta. Beleza. E desse 1 litro de água, ele fala que a água doce corresponde a uma xicrinha de café. E dessa xicrinha de café, ele pega, tipo, divide ela em 3 e fala que aquele tantinho lá, aquele 1/3, corresponde à água que do subsolo. E ele pega algumas gotinhas e fala que aquelas gotinhas representam o quê? As águas dos rios e dos lagos. Então, de todo o quantitativo de água doce de um litro, imagina 1 litro de água, apenas algumas gotinhas, 3 gotinhas correspondem ao quê? A água doce dos rios e dos lagos. Beleza? Então o pessoal fala assim: a água do planeta é finita? A água é infinita? Como que funciona? A água do planeta está acabando? Deixa essa dúvida para vocês. A água do planeta está acabando? Eu deixo essa, eu deixo essa pergunta, essa problematização para vocês. Está acabando a água do planeta? É certo falar que a água do planeta está terminando, está acabando? Sim ou não? Pensa. Por que é certo, por que é errado? Reflita um pouquinho. Galera,
Galera, e hipoteticamente não é certo falar, hipoteticamente não, teoricamente não é certo falar que a água está acabando, porque basicamente a mesma quantidade de água que tem hoje, 2021, no planeta, tinha na época dos dinossauros, ou seja, basicamente a mesma água que os dinossauros beberam, seu tataravô bebeu, seu bisavô bebeu, seu avô bebeu, a gente vai beber e nossos futuros gerações beberão também. A perda de água do planeta é coisa assim, bem desconsiderável, justamente por um fenômeno conhecido como que? Ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico. Como assim? Por que o pessoal fala que a água, então, a gente tem que tomar cuidado com a água? Porque a água doce e potável do planeta pode estar o quê? Comprometida. Pode estar comprometida, isso sim. Então a gente tem que zelar da água hoje, não por falta de água, mas sim por falta de água nos locais certos e principalmente pela qualidade dessa água. A água doce hoje está comprometida, porque nossa principal fonte de água doce, de renovação, de recarga dos aquíferos, recarga do subsolo, é através da chuva. A gente começou a perceber que está chovendo cada vez que menos, devido a quê? Devido a desmatamento, devido a efeito estufa, devido a impactos ambientais que o ser humano de forma geral causa no planeta. Então, isso é uma coisa assim bem nociva, bem agressiva para o planeta. Mas nessa perspectiva, falar que a água do planeta está acabando é um pouco meio que equivocado, já que a perda de água, a água tá sempre, a perda de água é praticamente que desprezível. A água, através do ciclo hidrológico dela, ela vai estar sempre em 3 estágios. Já viu o estágio da água? Ou ela está em estado sólido, quando ela está abaixo de 0 graus, líquido, quando ela se encontra acima de 25, até mais ou menos 25 graus, e gasoso. Quando ela, até mais ou menos, ponto de ebulição da água é mais ou menos 100 graus. Então, até mais ou menos 100 graus, a água se encontra no estado líquido. A partir disso, ela vai para o estado gasoso, ou seja, ela vira gás, ela evapora, vira o vapor de água. Quando a gente está aqui, ó, respirando, ó, nesse momento a gente está respirando, quando a gente está aqui respirando, quando está respirando nesse momento, você não pode perceber, mas a umidade respira. Você está respirando, uma coisa aleatória, uma coisa automática. Você não percebe, mas o ar que nós respiramos, ele é cheio de quê? De água. Então tem a chamada umidade relativa do ar, que é a quantidade de água presente no quê? Na atmosfera, presente na atmosfera. Então quando você prepara no jornal, falando assim, bebe bastante água, mantém as crianças bem hidratadas, porque o ar está muito seco, significa o quê? Que tem pouca água na atmosfera. Então a umidade relativa do ar que está baixa. Então você tem que ficar bastante preocupado, bastante alerta para possível sangramento no nariz, desidratação, coisa assim do tipo. Beleza? Então, a água, basicamente, ela está sempre nesses 3 estados. Estado sólido, quando ela está abaixo de 0 graus, líquido, até mais ou menos 100 graus, e gasoso, quando ela passa os 100 graus. Então, ela vai evaporar. Beleza? Mas, assim, quando o pessoal fala sobre esse ciclo hidrológico, é bom você ficar esperto para quê? Você ficar esperto para que você perceba, para que você lembre que a quantidade de água do mundo praticamente é a mesma. A gente tem que ficar esperto justamente pelo quê? Para o estado da água, principalmente para a qualidade da água. Galera, é muito simples. Deixa eu ver se eu consigo uma animação aqui para vocês, para mostrar como funciona o ciclo hidrológico. Aguenta aí. Só um instante, por gentileza. Consegui aqui, achei aqui no meu material. Presta atenção como funciona essa parte do ciclo hidrológico da água. Bugalhe seus olhos. 3 minutinhos só, rapidinho. Tá vendo aí? A água evapora dos rios, dos lagos, das árvores, através da atividade de evapotranspiração. A água sobe, se acumula onde? Nas nuvens. Tá vendo as nuvens aí? Que acontece a formação das nuvens.
As nuvens vão carregando, vai carregando as nuvens, acontece o que? A precipitação. Tá vendo que a água cai nas geleiras, a água cai no mar, a água cai no rio, a água cai no chão novamente, ela cai na serra e na montanha. Tá vendo? Presta atenção, tá vendo que a nuvem está diminuindo também ao mesmo tempo? A nuvem descarregou, novamente o que aconteceu? A água, tá vendo que a outra coisa interessante, tá vendo que a água aqui, ó, ela penetra pelo solo, ela, embaixo da terra é como se tivesse um rio subterrâneo, que ele vai desaguar onde? No rio principal, no mar. Então, consequentemente, acontece novamente a formação do quê? Das nuvens. Tá vendo que é um ciclo que não se acaba? A água evapora, vai para a nuvem, carrega a nuvem, causa precipitação, essa água cai novamente no rio, no lago, na terra, ela entra para o subsolo, ela abastece o subsolo, abastece o aquífero, novamente ela é direcionada para o rio, para o lago, ali próxima região, porque já foi descoberto, já foi provado cientificamente que a vazão das águas superficiais está diretamente relacionada à vazão das águas, está diretamente relacionada com a vazão das águas subterrâneas. Então acontece a formação novamente. Então a água cai no estado líquido ou no estado sólido, cai no estado líquido, ela vai para o subsolo, ou ela cai no manancial, ou ela cai no mar, forma as nuvens novamente, depois acontece o quê? A chuva. Esse é o ciclo hidrológico. A água cai no estado líquido, acontece a evaporação, a formação das nuvens e acontece a chuva novamente. Por isso que a gente fala que o quê? Que a perda de água do planeta é basicamente uma coisa que é insignificante, que a mesma água que você bebe hoje é a mesma água que os dinossauros beberam no passado, dada a qualidade da água, logicamente. Beleza? Tranquilo? Então, igual eu falei para vocês, a água está em 3 estados, está no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. Mas a perda de água é praticamente uma coisa insignificante. Beleza? Vamos ver aqui esse outro aqui, que talvez que ele vai vir com a. Acho que ele vai vir com a explicação, ele vai vir com a orientação. Só um momento, deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês. Desbugarem seus olhos. Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou.
O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Se quiserem continuar a... Pegaram aí, pessoal? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Basicamente, a água está no estado sólido, estado líquido ou estado gasoso. Então, basicamente, por isso que a gente fala, tipo, que a mesma quantidade de água que a gente tem hoje é a mesma quantidade de água de tempos passados. Beleza? Seguindo a lógica aqui do livro, sem água não há vida, vai contar o quanto é essencial a água para nossas atividades, para o nosso dia a dia. Imagina a quantidade de água que você gasta um dia. Segundo a ONU, estimativa da ONU, cada pessoa, cada indivíduo no mundo consome em média 200 litros de água por dia. Então, tipo assim, uns mais, outros menos, né? Porque na África, por exemplo, na África, nos locais assim mais isolados, mais pobres, com certeza as pessoas não utilizam, não tem 200 litros de água para utilizar por dia. Então, alguns vão utilizar bem mais para dar essa média. Então, consequentemente, você vai ter uma média de 200 litros de água por dia de consumo. Multiplica por 7,5 bilhões de pessoas. Quantidade de litros de água que é utilizada por dia no mundo. Então, por isso que a gente tem que ficar esperto com a qualidade da água, principalmente com o tratamento que nós damos para essa água. Porque sem água não há vida. E vai fazer tipo uma analogia aí com relação às partes do corpo que mais consomem água: pulmão, fígado, músculos, rins, o sangue, cérebro, coração. E realmente, sem água não há vida também. Não, nosso corpo, 70% do nosso corpo é formado apenas por 30% do nosso corpo é formado por água. Então, consequentemente a gente tem que ficar bastante atento, não só à quantidade de água, mas principalmente à qualidade de água que nós ingerimos. Beleza? Página 837, não fica claro o predomínio do azul das águas oceânicas sobre a Terra, terras imersas. Isso levando em consideração que apenas as águas salgadas, se contabilizarmos as águas do continente, dos rios, geleiras, lençóis e águas subterrâneas, fica evidente a dominação do planeta água. Foi aquilo que eu falei para vocês, essa parte da página 137 está falando justamente aquela questão, daquela ambiguidade que existe. Por que o planeta chama Terra, sendo que 70% do planeta Terra é formado por água? Tinha que ser planeta o quê? Planeta água. Então, é aquela ambiguidade que eu falei com relação ao nome do planeta. Na página 183, ele vai falar sobre o ciclo da água, que foi isso que eu falei nessa aula. Comentei com vocês, mostrei os vídeos aí correndo a respeito do ciclo da água, como que ele acontece, qual é a importância dele, como que se dá o ciclo da água, a evaporação, a precipitação, a evaporação e a precipitação. Ele vai trazer uma referência aí com relação aos países com maior totalidade de recursos hídricos com relação à sua população. Você vai perceber que o Brasil tem um potencial hídrico muito grande. Fica esperto aí, foca aí para você ver o Brasil. E o Brasil tem um potencial hídrico muito, muito, muito grande. Olha para você ver os países da África, do continente africano, a sua parte setentrional. Você percebe que são países assim que a escassez hídrica é muito baixa. Então a gente está falando de países que tem uma escassez hídrica assim, bastante comprometedora. Você percebe também que grande quantidade de volume, de grande quantitativo de água nos países da América do Norte, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá principalmente, na Oceania também, e na Europa, na Ásia, principalmente na parte setentrional ali, capitaneado pela Rússia. A Rússia tem um quantitativo de água muito grande justamente por conta do que? Das geleiras. Mares e oceanos, vai falar dessa distribuição que eu comentei com vocês.
deixo claro para vocês qual que é a diferença de mar e oceano. Muita gente fala assim, o que é mar, o que é oceano? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando a gente fala de mar, a gente está falando daquela porção de água próxima a onde? Ao continente. Quando a gente fala de oceano, a gente está falando do plano esférico, grande plano esférico hídrico. Então, quando a gente fala de água, a gente está falando daquela água ali, daquela água do mar ali próximo que é a costa continental, próxima à costa, próxima à área costeira. Quando a gente fala de oceano, a gente está falando do grande e vasto, imenso plano esférico hídrico de água. Beleza? Está falando um pouco sobre essa distribuição aí. 97% da água do planeta é o que está presente. O planeta tem 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água, que dá mais ou menos 10,4 bilhões de litros. 97,5% é água salgada, 2,5%, que eu falei para vocês que era mais ou menos 3%, água doce. E dessa divisão da água doce segue aquela orientação que eu falei. 30% estão no subsolo, 69% estão nas geleiras e menos de 1% praticamente, ou um pouco menos de 1% estão nos rios, lagos e na atmosfera. Beleza? Quando a gente fala dos oceanos, quais são os oceanos que nós temos? Galera, quando a gente fala de oceanos, quando nós falamos de oceanos, nós estamos falando especificamente de alguns. Quais são os oceanos que formam o nosso planeta? Primeiro que eu quero que você anote aí, o oceano que corta o Brasil, que está aqui na nossa costa, Oceano Atlântico. Corta o Brasil. Corta o Brasil não, né? Faz limite com o Brasil em sua porção oriental. Oriental é a mesma coisa que leste. Outra coisa que é bom se lembrar a respeito dos oceanos. Oceano Pacífico. Pacífico não tem nada. É o maior de todos os oceanos. Oceano Índico. E Oceano Glacial Antártico. Beleza? Então, o Oceano Atlântico, que é o que passa no Brasil, o que faz fronteira com o Brasil na porção leste. Oceano Glacial Ártico. Oceano Glacial Ártico. Está no hemisfério norte, lá na porção norte do planeta, lá no Polo Norte. E o Antártico está lá no Polo Sul. Tem o Pacífico, que é o maior de todos os oceanos, e com certeza de Pacífico não tem nada, devido à sua proximidade com zonas de convergência e placas tectônicas. Então, é muito comum ter manifestação desse oceano assim, de forma bem constante mesmo. Então, tipo, o Oceano Pacífico, de Pacífico não tem nada. O Oceano Ártico e o Oceano Antártico. Beleza? Não sabatina à toa. O oceano que passa pelo Brasil, que o pessoal vai lá, que corta o Brasil nessa porção leste, é o Oceano Atlântico. O Atlântico é o segundo maior oceano que tem, ele só perde para o Oceano Pacífico. Macetinho para você lembrar do maior oceano que tem, oceano, agora que eu fui ver, Oceano Pacífico, Pacífico, Ex-Pacífico, ou seja, lembra de espaço, é o maior de todos os oceanos, que temos. Beleza? Tranquilo? Firme e forte? Tá de boa? Tá fácil? Tá fácil até agora, não tá? Vamos aí, página 196.
Na figura abaixo, complete os espaços vazios com as fases do ciclo da água. Essa primeira fase aí, faz aí os exercícios da página 196 e página 197. Não, faz só da 196, só da 196. Exercício, página 196. Eu estava pensando que a aula era aula interativa, então eu ia falar para vocês fazerem, que eu ia dar 2 minutinhos e já voltar para corrigir, mas eu lembrei que a aula é gravada, então não faz muito sentido eu fazer isso, pedir para vocês fazerem isso. Mas faz aí, exercício da página 196, que eu vou corrigi-los depois em sala. Em sala não, né? Vou gravar na próxima aula. Galera, vamos falar agora sobre água subterrânea. São águas subterrâneas. Coloque aí a definição. São reservatórios grandes reservatórios de água doce encontrados no subsolo. Você tem uma placa impermeável no subsolo que se formou devido ao acúmulo de magma e, consequentemente, a sedimentação desse magma e endurecimento, formando uma placa, uma rocha impenetrável, uma rocha impermeável, e durante milhões e milhões de anos aconteceu o quê? O acúmulo de água naqueles pontos específicos. Com o passar do tempo foi acontecendo a sedimentação, foi acontecendo a acumulação, e aquela água ficou onde? Em uma porção de terra, uma porção do subsolo, uma porção baixa do solo, do plano do solo. Então, consequentemente, aquela água que ali se acumulou, que ali se depositou durante milhares de anos, nós damos nome de quê? De água subterrânea. Lembrando que nós temos aqui, dá um exemplo aqui, nós temos aqui, por exemplo, o solo, abaixo desse solo, nós temos o lençol freático, consequentemente tem a água, que seria tipo uma água de cisterna, coisa assim do tipo, e a água subterrânea estaria a água subterrânea, que a gente fala, o aquífero mesmo, estaria numa porção de terra que é bem maior, bem mais profundo também, uma profundidade bem maior, beleza? Então, aqui seria tipo essa água, por exemplo, você faz uma cisterna, seria uma água que você tira do lençol freático. Essa água que acumula aqui no aquífero, aqui embaixo, na porção de terra bem mais profunda, bem mais concentrada, bem mais ampla, seria uma água proveniente de fraturas do tipo que seriam águas provenientes e acumuladas em fraturas do corpo rochoso. Então tem essa diferença: água do lençol freático e água das fraturas rochosas, beleza? Então, quando a gente fala de aquífero, a gente estaria falando de quê? De água que dessas fraturas do corpo rochoso. Quando a gente fala de cisternas, quando a gente fala de perfurações, perfurei um negócio ali para fazer uma fundação de uma casa, achei água. A gente estaria falando do quê? Do lençol freático mesmo. Beleza? Lembrando que o subsolo passa aqui, ó. O subsolo passaria aqui. Beleza? Tranquilo? Igual eu falei para vocês lá no começo, igual eu expliquei para vocês no começo, 30% mais ou menos de toda a água doce que nós temos, elas estão onde? No subsolo, na forma dos nossos aquíferos e formando também o quê? Nossas águas ali próximas ao nosso lençol freático. Quando a gente fala em aquífero, pessoal, quando nós falamos em aquífero aqui no Brasil, automaticamente nós lembramos de 2 grandes aquíferos. O mais famoso de todos, o aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão.
Hoje em dia, muitos falam que é o SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Esses dois aquíferos aqui. O aquífero Guarani é o maior aquífero do Brasil, até pouco tempo atrás, considerado o maior aquífero do mundo, até que descobriu o aquífero Alto do Chão. Mas o aquífero Guarani é considerado o maior aquífero transnacional do planeta. Por que aquífero transnacional? Onde que o aquífero Guarani fica? A gente fala que ele fica no chamado pau-brasil. Como assim? Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Está nesses 3 países. Falei errado, não é transcontinental não. É transfronteiriço. Ou seja, ele transcende, ele vai além da fronteira de um único país. Então, localizado, no caso, em 4 países: Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Maior concentração de água, destaque aqui para o Brasil. Maior volume de água do aquífero Guarani está no Brasil. Onde que ele passa aqui no Brasil, Rafael? Ele estaria aqui no centro-sul do Brasil, do centro-oeste para baixo. Ele estaria localizado nos estados aqui do centro-sul do Brasil. Aqui em Goiás passa. No sudoeste do estado de Goiás passa. Só que o problema é que ele passa aqui em grandes profundidades. Ele passa aqui mais ou menos em torno de 300 metros de profundidade. Então ele é um aquífero assim que não adianta você pegar, por exemplo, vou pegar uma pá e pegar uma picareta ali que eu vou pegar água do Guarani, que não pega não, acabou. Só através de processo para escavação de poço mesmo, através de broca de diamante, coisa assim do tipo. Por quê? Porque quanto maior a profundidade, maior a pressão, maior a temperatura, mais difícil é de quebrar os materiais, degradar a rocha lá embaixo. Então é muito difícil, muito complicado você extrair a água desse aquífero. Além da gente estar falando que é um aquífero de quedi que passa em profundidades assim bem amplas. Então, pensou no aquífero Guarani, você vai lembrar que é o maior aquífero transfronteiriço do Brasil, onde que está no pau-brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Você vê na foto aí, na página 194, você vai ver aí o aquífero Guarani e o aquífero Alto do Chão. Visualmente, você vai pensar assim, Rafael, você falou que o aquífero Guarani era o maior, ele não é o maior mais não, descobriu outro aquífero onde? O Alto do Chão é maior que ele. Galera, estima-se que o aquífero Guarani tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos de água, enquanto o aquífero Alto do Chão teria quase que o dobro, em torno de 96. Então, assim, mesmo o espaço do aquífero Alto do Chão, que ele está apenas no estado do Amazonas, Pará e Amapá, apenas esses 3 estados, estima-se que o aquífero Alto do Chão tem quase que o dobro da capacidade de armazenamento de água do aquífero Guarani. Rafael, verdadeiro ou falso? O aquífero Guarani, a água do aquífero Guarani seria o suficiente para abastecer a população do Brasil por mais ou menos 1000 anos? Verdadeiro. Rafael, verdadeiro ou falso? A água do aquífero Guarani é capaz de abastecer a população mundial por em torno de 100 anos? Verdadeiro também. Então, o aquífero Guarani tem uma vazão, assim, um volume assim, muito grande de água. Só que o grande problema do aquífero Guarani, grande X da questão, grande problema desse aquífero, grande problema desse aquífero é justamente a sua degradação. Ou seja, a poluição desse aquífero. Estima-se que tem locais desse aquífero que a água está extremamente improdutiva, que a água está extremamente comprometida, devido principalmente a problemas da agricultura. O solo, ele tem a capacidade de filtrar, de chupar, de percolar a água. Então, consequentemente, quando você joga alguma coisa no solo, ele não fica lá para sempre, ela some, porque ela infiltra na água. Consequentemente, nessas áreas onde é que você tem atividade agrícola, você tem muita utilização de insumos químicos. Você joga esses insumos químicos no solo, consequentemente, esses insumos químicos penetram pelo solo e chegam onde? No lençol freático. Depois, com o passar do tempo, eles chegam onde? No aquífero. Consequentemente, começam a contaminar, a proliferar bactérias, a contaminar a água. Então, o grande problema do aquífero Guarani é que tem muita água, só que a água
em alguns pontos que estava sendo degradado, está improdutivo justamente pela grande quantidade de poluentes presentes nela. Você bateu o olho na página 196, você vai pensar que o aquífero alto do chão é maior. Você vai ver uma pequena bolinha lá do alto do chão, lá no Amazonas, Pará e Amapá, e o Guarani, assim, uma vasta área que pega praticamente todo o centro-sul do Brasil, Paraguai e Argentina. Mas só que não se iluda, o aquífero alto do chão, o volume dele, o armazenamento de água dele é quase que o dobro do Guarani. Beleza? Tranquilo? Fechou por hoje? Tá pesada a aula, muita informação. Vamos aqui na tarefa de casa. Exercícios. Vou colocar aqui para... Cento e noventa e seis e 197. Você vai desenhar e explicar como acontece o ciclo hidrológico da água. Beleza? Essas duas tarefinhas aí para casa, vocês se divertirem. Página 196 e 197. E no seu caderno você vai desenhar como que e explicar. Você vai desenhar primeiro, fazer o esquema lá da setinha, condensação, precipitação, evaporação, aonde que a água vai, depois você vai explicar. Olha, primeiro momento acontece o que? Acumulação de água nos rios, lagos e através da atividade de evapotranspiração das águas, que seria como se fosse a transpiração das árvores. Esse vapor d'água é liberado para a atmosfera e chega até as nuvens, onde se acumula. E assim acontece, e assim dá continuidade. Você explica depois como que acontece. Beleza? Qualquer coisa, se eu jogar no YouTube, você acha, no YouTube você vê vídeos ilustrativos que vão contar mais ou menos como que é o ciclo da água. Até aquela segunda animação que eu passei para vocês foi do YouTube mesmo que eu peguei. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.